Fala, minha tropa! Como é que vocês estão, rapaziada? Todo mundo de boa? Todo mundo tranquilo? Tropa, bora pra mais um dia de análise, dia 12/8, terça-feira. É isso mesmo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, mais conhecido como Betting Tips, e trago pra vocês as melhores dicas e palpites de futebol dessa terça-feira. Tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem muita coisa boa, rapaziada. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Família, é o seguinte, eu trouxe alguns jogos aqui pra gente, beleza? Que eu julgo mais importante. Tem muito jogo, tropa, mas a gente tem que focar, canalizar naquilo que a gente consegue tirar valor. Tem jogos que já estão definidos, tem jogos que não valem tanto quanto outros, entendeu? O que eu tô trazendo pra vocês aqui são jogos que realmente dá pra analisar e dá pra estudar, certo? Só pra deixar claro isso aí, beleza, tropa? Vamos lá, às 2 horas da tarde já temos a Liga dos Campeões, classificação, qualificação, beleza? Fenerbahçe contra Feyenoord. Tropa, vamos lá, primeiro jogo, 2-1 pro Feyenoord, jogando dentro de casa, beleza? Agora, jogando dentro de casa, né? O Fenerbahçe jogando dentro de casa, trazendo aí, né? Essa desvantagem do placar, precisa do resultado dentro de casa. Então vamos lá, o pagando odd 1.70 aqui pro Fenerbahçe, 4.1 empate, 4.2 aqui Feyenoord. Tropa, pré-live, empate anula Fenerbahçe, beleza? Acredito que o Fenerbahçe não perca jogando dentro de casa. O Feyenoord já tá com o seu resultado na mão, então não precisa se arriscar muito, beleza? Peguei aqui os últimos jogos aqui jogando dentro de casa do Fenerbahçe. 1-0, 4-0, 2-2, 2-1, 2-1. 4 vitórias e apenas um empate, beleza? Muito consistente jogando dentro de casa. Já o Feyenoord jogando fora de casa aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias, beleza? Oscila bastante. Então, tropa, pré-live, dupla chance do Fenerbahçe ou empate anula Fenerbahçe. Acredito que o Fenerbahçe não perca essa partida, beleza? Vamos lá, mercado de escanteios para vocês. 7.8 esperado para a partida, 3.3 aqui pro lado do Feyenoord e 4.5 pro lado do Fenerbahçe. Tropa, é o seguinte, o Fenerbahçe está na desvantagem, certo? O Fenerbahçe precisa dos resultados. O juiz apitou, Fenerbahçe para cima. Pro Fenerbahçe ter mais cantos no primeiro tempo eu também gosto, porque é um time que precisa atacar, joga dentro de casa, tá em desvantagem, então acredito que já no primeiro tempo ele tenha mais escanteios que o Feyenoord, beleza? Ótima entrada para esse jogo também. Mercado de cartões, 3.45 esperado para a partida, 1.7 do lado do Feyenoord e 1.75 aqui pro lado do Fenerbahçe. Prefiro ficar fora desse mercado de cartões também, beleza? Outra coisa que me chama atenção nesse jogo aqui, tropa, vamos lá. 2-1, 1-0 destoou, 3-2, 4-0, 2-0, muito overgoals. 2-0, 2-1, 4-0, 2-0 e 2-1, muito overgoals. São dois times que fazem muito gols e tomam também. Então, para essa partida aqui, vamos pensar no cenário. O Feyenoord segura esse joguinho aí, ou então o Fenerbahçe consegue fazer um gol. Tropa, o jogo vai movimentar por inteiro e os dois times podem estar fazendo um gol, beleza? Então eu acredito muito no over 1.5 gols dessa partida aí. Então vamos lá, dupla chance Fenerbahçe, valor, empate anula Fenerbahçe, top. Fenerbahçe mais cantos no primeiro tempo e over 1.5 gols dessa partida são as melhores entradas. Tropa, às 14 horas temos também o jogo entre Copenhague e Malmo, beleza? Primeiro jogo, 0-0. Tropa, é o seguinte, vamos lá. Puxar a race pra vocês aqui. Primeiro jogo, 0-0. Copenhague jogando melhor, tá? Mesmo lá na casa do Malmo, o Copenhague jogou melhor, teve mais oportunidades. Jogo pra mim, pra gols, tá? Jogando dentro de casa o Copenhague, 3-2, perdeu, 2-0, 2-0, 1-0 e 1-1. Esse jogo aqui soou um pouco, mas é um time muito overgoals. Já o Malmo, a mesma coisa, 3-2, 4-1, 2-0, 3-1. Aqui destoou um pouco, 0-0, mas também é um time muito overgoals. Tropa, acredito que quem fizer um gol vai se retrair um pouco, quem estiver perdendo vai se lançar o ataque. Mais de 1.5 gols nessa partida, a melhor entrada, certo? Vamos lá, melhor entrada também que eu acho, o Copenhague já jogou melhor fora de casa. Jogando dentro de casa, acredito que o Copenhague vai se impor e acredito que ele vença essa partida e se classifique. Então, quem quiser pegar a classificação para o Copenhague tem muito valor. Mesmo que ele não vença o jogo, ele tem a vantagem, tem a chance de passar nos pênaltis, tá? Então acredito aí que o Copenhague se classifique e pelo menos 1.5 gols nessa partida acredito que bata, viu, tropa? Ou quem quiser pegar também aí uma dupla chance pro Copenhague, acredito que ele não perca jogando dentro de casa, tendo em vista que fora de casa ele empatou jogando melhor. Dentro de casa, esquece. Dupla chance, Copenhague. Tropa, Primeira Liga, África do Sul, às 14h30. Um jogo de muito valor pra gente trabalhar. Por quê? Mamelodi contra
Amazulo, é isso mesmo, tropa. Rapaziada, é o seguinte, Mamelodi que recentemente esteve na Copa do Mundo, não conseguiu classificar, mas fez jogo duro, principalmente contra o Fluminense, tá? É um time que lá na África do Sul domina, é amplamente dominante, né, na África do Sul. É um time muito melhor que os demais, então acredita aqui pra gente poder trabalhar na vitória seca deles, tá? Vamos lá, o Mamelodi que está em 8º colocado, beleza? Porém, tem um jogo só no campeonato ainda, só que ele é amplamente favorito de seus adversários. Os últimos jogos aqui do Mamelodi, como mandante, vamos lá. O Mamelodi venceu uma, venceu duas, empatou duas e perdeu uma, beleza? Seus últimos jogos aí, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Vamos lá, seu adversário jogando fora de casa tem 4 derrotas e apenas uma vitória. Então acredito aí no amplo favoritismo do Mamelodi, beleza? E nos últimos jogos aqui, sem ser só fora de casa, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, beleza, tropa? E vamos pegar aqui, ó, olha aqui que interessante, os últimos jogos dos dois. 2 a 0 Mamelodi, 1 a 0 Mamelodi, 3 a 0 Mamelodi, 1 a 0 Mamelodi, 2 a 2, esse jogo aqui empatou. 4 vitórias do Mamelodi e um empate. Então o Mamelodi amplamente favorito, odd 1.30, pode estar duplando com alguma coisa, acredito que bata com tranquilidade essa vitória deles, beleza? Tropa, Liga dos Campeões também, às 16 horas, temos o jogo entre Benfica e Nice. Rapaziada, é o seguinte, para essa partida aqui eu gosto de gols, tá? Por quê? Vamos lá. Os últimos jogos, 2 a 0, 1 a 0 do Stoa, 3 a 2, 4 a 1 e 1 a 0 do Stoa também. Mas jogando dentro de casa aqui, 3 a 2, 4 a 1, 1 a 0, 6 a 0 e 3 a 1. Beleza? Benfica é um time muito over gols, principalmente jogando fora de casa, principalmente jogando dentro de casa, perdão. O Nice, que perdeu fora de casa por 2 a 0 pro Benfica, se quiser alguma coisa na competição vai ter que atacar. Lembrando, muito over goals também. Os últimos jogos, 2 a 0, 3 a 2, 2 a 0, 2 a 1 e 3 a 0. Muito over goals, beleza? Então para essa partida eu quero 1.5 gols. Por quê? Vamos lá. O Nice, se quiser alguma coisa, ele tem que ir pra cima. Ele não pode segurar a bunda lá atrás, ele não pode ficar parado. Beleza? E vai dar espaço para um Benfica que é muito forte. Então acredita aí que o Benfica vai marcar e pelo desespero do Nice ter que atacar, vai acabar tomando outro. Pode ser que marque, mas vai acabar tomando gol, isso é inevitável. Então pode estar pegando aí um gol pro Benfica, acredito que o Benfica faça um gol dentro de casa e 1.5 gols no jogo. Acredito aí, com tranquilidade, bate nessa partida, beleza, tropa? Os últimos jogos entre as duas equipes, 2 a 0, 3 a 0 e 2 a 1. Todos bateram over 1.5 gols, beleza? Mercado de escanteio, eles esperam para a partida 11.4. É uma média muito alta, eu gosto de estar trabalhando também. 4.9 pro lado do Nice e 6.5 pro lado aqui do Benfica. Então quem quiser pegar, tá pegando também mais de 6.5 escanteio nessa partida. Por ser um jogo decisivo, acredito também que bata com tranquilidade, beleza, tropa? Mercado de cartões aí esperado 4.1 para partida, 1.95 pro lado do Nice e 2.15 pro lado do Benfica. Tropa, prefiro ficar de fora do mercado de cartões, beleza, rapaziada? Então, para essa partida aqui, não tem como. Mais de 1.5 gols é a nossa melhor entrada. Libertadores, oitavas de finais, às 19 horas temos Fortaleza contra Vélez Sarsfield, da Argentina. Rapaziada, vamos lá. Um odd 2.5 Fortaleza, 3.2, empate 4 pro lado do Vélez. Tropa, vamos lá. Os últimos jogos aqui do Fortaleza jogando dentro de casa. Fortaleza vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate, certo? Mas lembrando aqui que nesse jogo aqui contra o Botafogo teve um jogador expulso com 6 minutos de jogo, então muda completamente o panorama. Mudou um pouco, beleza? Vojvoda foi mandado embora, chegou o novo treinador, o Fortaleza deu uma sobrevida. Claro, perdeu a equipe do Botafogo, mas pelas circunstâncias que eu falei com vocês. Tropa, para essa partida, primeiro jogo aqui de oitavas de finais, um empate pro Vélez não é ruim, certo? O Vélez vai levar para lá a decisão, então para eles não é ruim. O jogo, quem vai ter que propor é o Fortaleza, tá? Então, acredito num jogo catimbado, como sempre é Brasil e Argentina aí, tá? Acredito num jogo catimbado, um jogo difícil, um jogo estudado. Então, a nossa melhor entrada para essa partida é menos de 4 gols. Por quê? Vamos lá. O Vélez é um time que não marca muitos gols fora de casa. Note, jogando contra o São Lourenço, não marcou. Contra o Platense, não marcou. Marcou 2 aqui contra os Estudiantes. Não marcou aqui contra o Peñarol e não marcou contra o Lanús. Os últimos 5 jogos aí fora de casa marcou em apenas 1. Então acreditei que ele não faça. E já o Fortaleza também é aquele time que não vem marcando muitos gols aí. Marca um ou outro, pode até marcar um golzinho, mas acredito que nessa partida não passe de 4 gols. Beleza? E tropa, uma coisa muito importante nessa partida também é jogo de Copa. É Brasil e Argentina.
pelo menos aí um cartão para cada lado com tranquilidade, certo? Média de cartões aí esperada para essa partida, 6.15, é muito alto. A média do Vélez 3.5, e a média aqui do Fortaleza 3.1. Além de 1.5, eu gosto de trabalhar no mais de 2 cartões para cada equipe, beleza? Mais de um cartão para cada equipe, na verdade. 2 cartões ou mais para cada lado, acredito que bata por ser Brasil e Argentina e pela média, né, dos dois times aqui serem muito altas, beleza? Então vamos lá. Mercado de escanteios aqui, 10.7 para partida, 4.15 para um lado e 6.55 para o outro. Tropa, no primeiro tempo eu já gosto do Fortaleza ter mais escanteios, tá? Fortaleza joga dentro de casa, tem que pôr o ritmo, tem que fazer o resultado aqui, não pode levar para lá, então acredito que ele vai começar em cima. Mais escanteios no primeiro tempo aqui pro lado do Fortaleza, tendo em vista a média dele que é muito alta, beleza, tropa? Então para esse jogo aqui entre Fortaleza e Vélez, nossa melhor entrada, menos de 4 gols nessa partida. Segunda melhor entrada, mais de 1.5 cartões para cada lado, né? 2 ou mais cartões para cada lado, e para o Fortaleza ter mais cantos já no primeiro tempo, beleza, rapaziada? Isso aí para mim tem muito valor. Rapaziada, às 21h30 temos aí Copa Libertadores, oitavas de finais também, Atlético Nacional contra São Paulo. Tropa, 2.2 aí pagando pro Atlético Nacional, 3.2 empate e 3.5 pro lado de São Paulo, tá, rapaziada? Vamos lá. São Paulo, tropa, que vem de uma sequência muito boa. Apesar de ter sido eliminado pro Atlético Paranaense, depois da chegada do Crespo, melhorou demais. Olha aqui pra vocês verem. Nos últimos 7 jogos aqui, ó, venceu 6 dos últimos 6 jogos e perdeu apenas um, que foi para o Atlético Paranaense fora de casa, foi pela Copa do Brasil, beleza? Então São Paulo vem numa sequência muito boa, acredito aqui que o São Paulo não perca por mais de 2 gols essa partida, tá? Então vamos lá, melhor entrada para essa partida, handicap mais de 1.5 gols para o São Paulo. O que é isso? O São Paulo ele pode ganhar, ele pode empatar ou ele pode perder até por um gol de diferença. Acredito que o São Paulo não perca por mais de um gol de diferença. São Paulo, que é sim superior ao Atlético Nacional, tá? O Atlético Nacional jogando em casa, mas o São Paulo fez uma excelente campanha aí na fase, né, de grupos, jogando fora de casa também. Então, acredito aí que o São Paulo vai fazer frente e precisa também trazer um bom resultado pro Morumbi. Então acredita aí, tropa, não tem jeito. Handicap, mais de 1.5 gols pro São Paulo, é a nossa melhor entrada. Vitória, empate ou derrota por até um gol de diferença, beleza? O Atlético Nacional jogando em casa, fez jogos bons, beleza? Seus últimos 5 jogos aí venceu 3, empatou 2. Então também é uma equipe que não é boba. Quem quiser trabalhar em uma dupla chance pro Atlético Nacional, acredito que não perca, tá? Acredito num jogo equilibradíssimo. E por ser primeiro jogo, rapaziada, aquele jogo mais catimbado, aquele jogo mais estudado, menos de 4 gols nessa partida, beleza? Quem quiser pegar Atlético Nacional e menos de 4 gols a partida tem muito valor, e quem quiser pegar esse handicap em mais de 1.5 gols aí pro São Paulo tem muito valor também, porque eu acredito que São Paulo não perca por mais de um gol de diferença, certo, tropa? Mercado de escanteios aí nessa partida, 10.15 esperado pra partida, 3.85 a média do São Paulo e 6.3 a média do Atlético Nacional. Tropa, essa média é muito boa, o Atlético Nacional que vem batendo essa linha aí de escanteios no primeiro tempo com boa tranquilidade, 3.4 é a média deles, e é isso aí, jogando dentro de casa, sabe que tem que fazer o resultado, não pode trazer aqui pro Brasil porque vai azedar a garapa deles. Então acredita aí que o Atlético Nacional já tenha mais escanteios já no primeiro tempo a seu favor. Mais escanteios para o Atlético Nacional no primeiro tempo contra o São Paulo, para mim também tem muito valor. É uma análise bem parecida aí com os outros jogos, beleza? Inclusive com o jogo também que vai ter contra o Fluminense, mas é uma outra coisa. Para esse jogo aqui é o melhor que a gente tem, beleza? Mercado de cartões, vamos lá, 5.5 esperados para partida, 2.65 a média do São Paulo, 2.4 a média do Atlético Nacional. Tropa, pelo menos um cartão para cada lado aí, pode pegar que bate, beleza, rapaziada? Rapaziada, às 21h30 temos o jogo também entre a América de Cali e Fluminense pela Copa Sul-Americana, beleza, tropa? Vamos lá, 2.62 é a média do América de Cali, 3.2 empate, 2.62 pro lado do Fluminense. Tropa, bola por bola, Fluminense é melhor, mas o Fluminense depois do Mundial não vem apresentando aquele futebol. Inclusive perdeu as 4 primeiras rodadas depois e foi dar uma equilibradinha, conseguiu classificar contra o Inter na Copa do Brasil, mas mesmo assim é um time que oscila bastante, tá? Os últimos jogos aqui fora de casa, principalmente, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, beleza? Contra o Bahia aí. Já a América de Cali, jogando dentro de casa, 3 vitórias e 2 derrotas, beleza? Então, tropa, para essa partida aqui, América de Cali, Fluminense, um joguinho, oitavas de final, primeiro jogo, pro Fluminense empate não é ruim. Beleza? Trazendo pra cá pro Maracanã, o empate é maravilhoso pro Fluminense. Acredito que eles assinariam agora se a gente colocasse isso pra eles.
Então para essa partida aqui, acredito aí em menos de 4 gols, é a melhor entrada, não tem como, e pelo menos um cartão para cada lado. Mercado aí de cartões, 4.85 esperado para partida, mais de 2 é a média de cada um, 2.45, 2.4. Então, pelo menos um cartão para cada lado bata, beleza? E menos de 4 gols nessa partida aqui é a nossa melhor entrada. Mesma análise do jogo de São Paulo. Pro Fluminense é bom empate. Jogo cadenciado, jogo muito estudado, jogo truncado, jogo de Copa, beleza? Então acredito aqui, menos 4 gols e pelo menos um cartão para cada lado nessa partida aqui, acredito que bata com tranquilidade, beleza, tropa? Vamos lá, mercado de escanteios, esperado para partida, 8.4 é a média esperada para partida, 2.65 Fluminense, 5.75 aqui para América de Cali. Tropa, esse jogo aqui para América de Cali, acredito que tem muito valor escanteios, beleza? Porque joga dentro de casa, precisa mostrar resultado, precisa ir pra cima já no primeiro tempo. Então já no primeiro tempo acredito que eles tenham mais cantos do que o Fluminense. O Fluminense vai cadenciar a partida, vai tentar trazer aqui pro Maracanã, ok? Então mais escanteios já no primeiro tempo para América de Cali, também é uma ótima entrada para essa partida aqui entre América de Cali e Fluminense, rapaziada. Esses são as melhores entradas que a gente tem para essas partidas aí, beleza? Analisei, olhei, tem várias e várias partidas aí, vários e vários jogos que não são tão importantes, tá? Muito jogo aí que não vale muita coisa, jogos já definidos, então tomem muito cuidado. Nesses aí que eu analisei para vocês, eu trouxe a melhor análise, os melhores números e o que eu acho que realmente pode acontecer. Se você ficou aqui até o final, gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, fortalece demais o nosso trabalho pra gente trazer ainda mais conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Me segue lá no Instagram, @BettingTips, posto muito vídeo de qualidade, muito conteúdo bacana, muita entrada lá de muito valor. Quem quiser também fazer parte do meu grupo é totalmente gratuito, lá você encontra todas essas entradas, links prontos, bingo, alavancagem, muita coisa boa. Só você apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code que tá na tela, você vai ser direcionado para dentro do meu grupo, é totalmente gratuito e você não paga nada, beleza, tropa? Então é isso, vídeo finalizado e até a próxima.